intenções do inquiridor devem ser consideradas durante o exercício apologético? Se sim, como lidar com perguntas desonestas e mal intencionadas? Ah, essa é uma pergunta muito boa, acho que eu vou deixar para a Luciene responder. Não, deixa eu só pensar, eu pensei um pouco nela, na realidade, hoje à tarde, né? Eu vou citar, vou colocar um pouco de um exemplo aqui nessa questão. Eu já tive, aqui em Portugal, tive já 2 vezes participar de um debate com ateus aqui, promovido por um grupo da Aliança Bíblica Universitária da Universidade do Porto. E um deles é um filósofo conhecido aqui no meio, ele me perguntou se eu tinha 100% de certeza que Deus existia. Aí, na hora, batata, eu respondi sim. E talvez seja exatamente essa pergunta. A pergunta que, como diz aqui, não sei se é mal intencionada, porque depois, conversando com a Luciene, eu falei, a minha resposta teria que ser de dois sentidos. Eu teria que ter respondido com uma pergunta. Porque perguntando para ele, dizendo, olha, se eu falar que eu creio 100%, eu estou negando a minha humanidade. Agora, se eu falar que eu creio 100%, que eu não creio, eu estou negando a minha fé. Então, eu acho que é uma perspectiva de nós, no momento, entendermos da onde e para onde que vem essa pergunta. E que a maneira de como lidar com perguntas dessa maneira, desse sentido, é, em primeiro lugar, com bastante respeito, como a palavra diz em Provérbios, um controle da nossa voz, um controle da tonalidade daquilo que a gente faz, daquilo que a gente coloca. E as intenções desse inquiridor, elas devem ser, sim, consideradas. Mas o grande problema, por exemplo, quando eu participei desses debates, é que eu não conhecia quem estava me inquirir naquele momento, quem estava a fazer as perguntas. Contudo, 99% dos momentos apologéticos que nós vamos ter na nossa vida, Deus nos dá a graça de ser com pessoas que nós temos relacionamento. 1% vai ser fora, porque 99% desses momentos são dos momentos em que estamos na conversa, como foi colocado aqui, com os nossos filhos, e os adolescentes, especialmente de 13 anos, 12 anos para frente, hoje talvez até mais cedo, eles trazem para a nossa mesa as perguntas que desafiam a fé. Então, nós precisamos saber respondê-las. Agora, esse momento próprio, daquele momento no qual você está sentado no ônibus ou no avião, encontra alguém e começa a ver, ou é chamado para participar de um debate, com certeza você vai levar em consideração isso, mas você vai demonstrar para essa pessoa que o conhecimento que você tem não é maior do que o amor que você tem por ela. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui, que eu acho que vai soar melhor, porque acho que a gente tem que trazer um pouco dos mentores que nós tivemos. Um deles foi professor de Novo Testamento no Covenant, o nome dele era Hans Bayer, e um conhecedor profundo da crítica textual do Novo Testamento, e havia, na época que nós estávamos no seminário, um muçulmano que ia de cidades em cidades, muito conhecido, um teólogo muçulmano preparado para debates com teólogos cristãos das regiões. E o Hans foi chamado para debater com ele. Eu lembro que Luciene e eu, nós ficamos sentados aos pés, né, do nosso mestre lá no debate, era numa livraria, não foi? Uma livraria. Vocês sabem que é livraria? Não existe mais isso. Sabemos. Já num passado distante nós íamos nelas, hoje estamos todos em casa. Mas, assim, esse senhor, ele começou a fazer umas perguntas que eram totalmente dentro da questão de crítica textual do Novo Testamento, que nada mais é do que estudar como que os manuscritos chegaram até nós, se todas as linhas daqueles manuscritos são autênticas, por aí vai. E, literalmente falando, pelo conhecimento que nós tínhamos do Hans, das aulas que ele dava para nós em sala de aula, ele podia pegar aquele muçulmano e, com uma formiga na mão, esmagá-lo com todo o conhecimento que ele tinha. Era só ele falar. Ele não fez isso hora nenhuma. Ele respondia as perguntas de uma maneira muito simples, mas sem elevar o conhecimento dele como se fosse em um ringue. Como se fosse aquela ideia, eu vou dar um soco agora para derrubar e acabar com a luta de vez. Ele nunca fez isso. E se nós olharmos, meus queridos,
o Senhor Jesus, pode ser sermão agora, né? Falei, meus queridos, estou entrando na pregação. Prega, Luciano, prega a palavra. Quer seja oportuno ou não, prega. Senhor Jesus, todas as vezes que ele falou, ele nunca levou ninguém à lona. Ele fez as pessoas pensarem. Podem olhar que, normalmente não, todas as vezes foi assim. E as perguntas que ele fazia, poderia levar à lona? Poderia. Não era um nocaute. Quem conhece boxe é aquele desmaiar, não era um nocaute. A pessoa aí levantava e ia pensar a respeito. Então é por isso que eu acredito que essa pergunta é extremamente importante, porque diz respeito do ethos, da paixão que a gente tem dentro de nós, e como colocarmos essa paixão de uma maneira que seja visivelmente cristocêntrica para aquele que está diante de nós. Então, olha para Cristo, nesse sentido. Não só nesse, em tudo.